os milagres mais fascinantes da Bíblia que desafiavam os sábios da época. Na aurora do mundo, quando tudo ainda era um sonho no coração de Deus, a terra era um deserto vasto e silencioso. Um vasto vazio permeava o cosmos até que, num ato de amor e criatividade, a criação começou a vibrar com vida. As estrelas dançavam entre os raios de luz, as montanhas se erguiam majestosas e os oceanos murmuravam segredos eternos, testemunhando a grandeza do Criador. Nesse cenário grandioso, Deus, o Criador, contemplou sua obra-prima, o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, desejando que experimentássemos a beleza e a majestade da vida que havia criado. Com o passar do tempo, o coração dos homens começou a endurecer. As pessoas afastaram-se do Criador e, em seu lugar, passaram a confiar em sua própria sabedoria e entendimento. Esse afastamento trouxe consigo um grupo de sábios que, com suas altas inteligências e pretensões, falavam pomposamente sobre o que era possível e impossível. Esses homens, cheios de conhecimento, tornaram-se expertos em elucidar o que era aceito como verdade, mas falharam em ouvir a voz de Deus que ainda ressoava com clareza, como um eco divino clamando por atenção. Confundidos por suas interpretações e dogmas, afastaram-se do verdadeiro propósito da vida, a comunhão com o Criador. Entretanto, em meio a essa escuridão, surge um simples pescador chamado Pedro. Ele não era especial aos olhos dos poderosos e sábios, mas possuía um coração aberto para o sobrenatural. Certa manhã, enquanto pescava com amigos, uma luz misteriosa brilhou sobre as águas, revelando a presença de Jesus, o Nazareno. Sem títulos acadêmicos ou oratória eloquente, Jesus começou a pregar e a curar, desafiando as lógicas e convenções da época. Sua mensagem era simples, mas poderosa, convidando todos a conhecerem um amor transcendente que não seguia as regras do mundo. Um amor que desafiava a lógica e as expectativas humanas, mostrando que em Deus tudo é possível. Em uma ocasião marcante, Jesus pediu a Pedro que lançasse novamente suas redes, mesmo após uma noite inteira sem sucesso. O marinheiro hesitou, mas o clamor da fé despertou dentro dele e, contrariamente à lógica, decidiu obedecer. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Nesse momento, o que poderia ter sido mero ato de submissão se transformou em um milagre que desafiou as expectativas. A água se agitou como se estivesse viva e as redes quase se partiram sobre o peso de uma abundante captura de peixes. Os sábios da época ficaram atordoados diante de um milagre que não poderiam explicar. Como um simples homem sem treinamento formal poderia trazer tal abundância enquanto seus bem elaborados preceitos falharam em produzir algum resultado? Após esse incidente, Jesus continuou a realizar milagres que deixavam os sábios sem palavras, incapazes de compreender a profundidade e a grandeza dos atos que ele realizava. Um dos milagres mais impressionantes ocorreu nas ruas de Jericó, onde Bartimeu, um cego mendigo, clamou por ajuda em meio à multidão agitada. "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!" gritou ele, sua voz ressoando com a força da esperança. Os sábios, que estavam sempre preocupados em manter as aparências e os protocolos sociais, pediram a ele que ficassem em silêncio, mas Bartimeu, ciente de seu estado e de sua fé, gritou ainda mais alto. Jesus, ouvindo seu clamor sincero, interrompeu sua caminhada e perguntou: "O que queres que eu te faça?" Bartimeu, com uma fé inabalável e audaciosa, pediu para ver. Sem hesitação, Jesus o curou, devolvendo-lhe a visão. O que era considerado impossível pelos sábios tornou-se uma realidade palpável, e Bartimeu, antes considerado incapaz, tornou-se um testemunho vivo do poder e da compaixão divina. Por outro lado, os sábios, presos em sua própria sabedoria e limitações, nunca conseguiram entender o milagre da fé simples que se ergueu entre os humildes e marginalizados, aqueles que estavam dispostos a crer.
O propósito dessa narrativa é claro. A verdadeira sabedoria não reside na busca incessante pelo conhecimento humano e acadêmico, mas é encontrada no reconhecimento da grandeza de Deus, especialmente entre os considerados pequenos e desprezíveis pela sociedade. Ao longo das gerações, essa lição se perpetua, ecoando por milhares de anos e nos ensinando que a simplicidade da fé pode mover montanhas e transformar vidas em maneiras que desafiam a lógica. O clímax dessa história de fé se deu em uma cruz. Jesus, o Messias esperado, foi crucificado entre ladrões, e aqueles que desafiavam a sabedoria terrena pareciam derrotados de maneira definitiva. Os sábios e líderes religiosos acreditavam ter triunfado ao eliminar aquele que desafiava suas convenções e seus dogmas, nem cogitando a ideia de que essa aparente derrocada se tornaria a maior vitória da história. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele provou de forma gloriosa que a morte não tinha poder sobre ele, oferecendo vida abundante e uma nova chance de reinvenção para toda a humanidade, incluindo aqueles que se sentem perdidos ou indesejados. Essa ressurreição foi a maior manifestação do amor divino e do poder do Criador, trazendo esperança onde antes havia desespero. A moral que ecoa por séculos é clara e poderosa. A verdadeira sabedoria vem do reconhecimento da nossa vulnerabilidade e da fé nas promessas de Deus. As histórias de Pedro, Bartimeu e Jesus nos ensinam que é pela fé simples, pela coragem de clamar em meio ao caos e à confusão, que desafiamos as lógicas e convenções estabelecidas. Muitas vezes, Deus usa aqueles que são considerados os inimigos da sabedoria mundana para revelar sua glória e moldar corações de formas que nunca imaginaríamos. Estes relatos nos incentivam a buscar um relacionamento autêntico e íntimo com Deus, onde a verdadeira sabedoria e entendimento florescem, transformando até mesmo as vidas mais simples. Queridos, a cada dia sejamos como Pedro e Bartimeu, que possamos lançar nossas redes em fé, mesmo quando a vida nos parecer vazia e sem esperança, e clamar por ajuda, independentemente das vozes que tentam nos silenciar. Lembremo-nos de que há ter todas as respostas na ponta da língua, mas confiar naquele que é a resposta para tudo. Cada dia é uma nova oportunidade para deixarmos as nossas dúvidas e inseguranças para trás e abraçar a fé que nos conecta ao divino. Nestes relatos, somos convidados a olhar além do que os olhos conseguem ver e a acreditar no extraordinário, mesmo quando a lógica humana nos diz que é impossível. A verdadeira transformação começa no momento em que decidimos colocar nossa fé em ação. Assim como Pedro se lançou ao mar de seu desconhecimento e Bartimeu gritou por socorro em sua escuridão, nós também podemos clamar por ajuda e nos permitir ser tocados pelo milagre que Deus tem para nós. Se você se sentiu inspirado por esta história de fé e milagres, curta e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal no YouTube, onde você encontrará outras histórias inspiradoras que tocarão sua alma e fortalecerão a sua fé. Junte-se a nós nessa emocionante jornada de descoberta e fortalecimento espiritual e permita que a luz divina ilumine o seu caminho. Deus te abençoe.